Dando continuidade, amados, ao nosso culto, nós vamos agora voltar as nossas atenções para a palavra de Deus. Eu queria pedir que você deixasse a sua Bíblia aberta na carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 3. Nós vamos meditar hoje sobre a oração pelo que mais precisamos na vida. Esta semana eu estava pensando, lendo vários textos e artigos sobre a oração de grandes homens de Deus do passado, como pedidos materiais específicos, que não em si têm necessariamente nada de ruim, como esses pedidos eram tão raros em suas orações. Da mesma forma que nos Salmos, há sim pedidos a livramento dos inimigos, porém, muito mais há pedidos ou frases glorificando a Deus, exaltando a Deus, destacando a sua necessidade de Deus. Isso é algo muito presente nos Salmos e nas orações dos homens de Deus durante todos os 20 séculos praticamente de cristianismo. E aí, enquanto eu lia, meus irmãos, me veio à mente o texto de Efésios capítulo 3. E este é o título que eu gostaria de sintetizar o que vamos ver hoje. A oração pelo que mais precisamos na vida. Por quê? Porque nós vivemos dias, meus irmãos, em que as pessoas procuram a igreja atrás de bênçãos. Está precisando de alguma coisa, ele rapidinho acha o caminho da igreja. Isso tanto é verdade que algumas igrejas, de maneira completamente antibíblica, promovem campanhas. Uma vez me perguntaram se nós tínhamos a nossa igreja, por incrível que pareça, das 7 segundas-feiras para salvar o seu casamento, 7 quartas-feiras de não sei o quê, e nós ressuscitamos as crendices do cristianismo medieval, em que sacrifícios eram usados como uma forma de certa maneira, de torcer o braço de Deus. E aí ele é, entre aspas, obrigado a lhe atender. Afinal de contas, você fez a campanha das 7 segundas-feiras. É tão interessante que uma vez, uma pessoa que frequentou nossa igreja há bastante tempo, disse que não conseguiu a sua bênção porque na última segunda-feira ele teve que ir para Manaus e faltou, viajou. Então você vê, meus irmãos, o nível de falta de compreensão bíblica do evangelicalismo brasileiro. Quando, meus irmãos, quando Paulo vai orar pela igreja, ele não menciona nada sobre casamento, nada sobre família, nada sobre profissão, dificuldade financeira, doença. Talvez as coisas que mais estão presentes nos pedidos que que são feitos em cultos de oração. E é interessante também, meus irmãos, que motivado por tudo isso, a gente vai lendo e a nossa mentalidade vai mudando. O culto de oração desta igreja é um culto, como os irmãos conhecem muito bem, que tem uma pequena devocional de 5, 6 minutos e depois é oração. Por quê? Uma reação ao culto de oração ao qual eu estive presente durante praticamente toda a minha adolescência e início de juventude, onde havia muito pouca oração, um enorme estudo bíblico e 2, 3 hinos eram cantados. Então, podia ser tudo, menos culto de oração, no meu ponto de vista, com todo respeito àquela igreja e era da minha vida. Então, como uma reação àquilo, na minha metodologia de ministério, eu já vim repensando isso, e nós temos um culto de oração. E, meus irmãos, Deus é tão misericordioso que eu mantive o mesmo ritmo durante muito tempo. E só recentemente eu comecei a perceber que nós gastávamos um imenso tempo com longos pedidos de oração, longas narrativas, longos testemunhos. E se botasse na ponta do lápis, o que nós menos tínhamos continuava sendo oração. De 1 hora, se tínhamos 15, 20 minutos, era muito. E assim nós perdíamos uma preciosa oportunidade de estar como igreja na presença do Senhor. E eu sei, não é fácil
a engolir mudanças. Talvez um ou outro não esteja 100% satisfeito. Talvez está sentindo falta de poder contar como foi a sua semana, ou como foi aquele tratamento, como conseguiu aquele emprego, mas o fato é que hoje a nossa reunião de oração é 5, 6 minutos de uma pequena devocional e depois nós apenas oramos. Gastamos tempo na presença de Deus. Eu não sei você, mas nos últimos tempos, eu particularmente tenho saído muito mais edificado da nossa reunião de oração. Talvez leve tempo para alguns entenderem. Mas no texto que nós vamos ler hoje, meus irmãos, nós vamos perceber que há coisas mais importantes, são as que nós verdadeiramente precisamos na nossa vida de oração. No capítulo 3 de Efésios, do versículo 1 até o versículo 13, Paulo está, na verdade, fazendo um parênteses, porque no versículo 1 ele diz: por essa razão oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês gentios. Aí ele abre um parênteses. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Ou seja, vou resumir, ele vai destacar a graça de Deus em estender o evangelho aos gentios, coisa que a igreja demorou um pouquinho a entender, ficando socada lá em Jerusalém e não se estendendo para pregar aos gentios. Então ele vai tratar sobre isso, da maravilha do evangelho, da graça do evangelho, dele estender o alcance para todo mundo, inclusive nós, que somos todos gentios. E ele faz esse enorme parênteses, irmãos, até o versículo 13. E aí, ele finalmente, no versículo 14, que é o começo do nosso texto nessa noite, ele começa o texto que diz o seguinte: por essa razão, ou seja, pela graça imensa que foi distribuída aos gentios, de fazer um só corpo, dentre judeus e gentios, agora a igreja, ajoelho-me diante do Pai. Por esta razão, agora eu oro. Ele pega o que ele falou no versículo 1, fecha parênteses e volta ao assunto da oração. Então, meus irmãos, essa postura de Paulo é mais do que apenas algo para ficar bonito no texto. Na verdade, meus irmãos, é claro que o que Deus quer é um coração ajoelhado, um coração quebrantado, um coração contrito. Ora, mas meus irmãos, a posição física muitas vezes nos leva a um quebrantamento espiritual também. Não uma crendice, não uma coisa de exterior que vai simplesmente produzir alguma coisa, mas na verdade o exterior que manifesta aquilo que está acontecendo no interior. Em outras palavras, humilhação. A posição de joelhos, meus irmãos, retrata humilhação diante de Deus. Coisa que nós falamos bastante quando tivemos uma mensagem aqui sobre o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus. A questão, meus irmãos, é que Paulo já começa a sua oração demonstrando a enorme necessidade de Deus. O que mostra, meus irmãos, que quanto menos nós oramos, mais orgulho eu demonstro. Orgulho, pastor? Sim. Porque quanto mais eu oro, mais humilhação eu demonstro, porque estou dizendo: Deus, eu não consigo sem você. Certo pregador disse que hoje em dia há pregadores muito vaidosos e orgulhosos porque eles supõem que podem entregar uma boa mensagem sem o auxílio de Deus. E por isso a sua vida de oração é ínfima. É interessante isso. Vamos ampliar? Talvez nós vivemos dias em que há uma geração de cristãos que acham que pode viver a vida cristã sem se humilhar diante de Deus. Que podem fazer a obra de Deus sem se humilhar diante de Deus. Sem se ajoelhar, sem dizer: eu não consigo. É uma geração, meus irmãos, que precisavam todo santo dia ler João capítulo 15. Especialmente o trechinho: sem mim vocês não podem fazer nada. Absolutamente nada. É claro que Jesus não quis dizer que sem mim vocês não vão poder sentar à mesa e comer uma refeição. Sem mim vocês não vão poder dirigir um carro. Ele não disse isso. Se você entender o contexto de João capítulo 15, aliás,
capítulo base de toda a visão da comunidade de Batista Videira, ele vai dizer: sem mim vocês não vão fazer nada que tenha peso eterno. Sem mim vocês não vão fazer nada que tenha relevância espiritual. Sem mim vocês não vão fazer nada que vai impactar de verdade a sua e a vida das pessoas. Por isso é necessário humilhação diante do Pai. Ele coloca Pai, meus irmãos, porque no próximo versículo ele diz: do qual deste Pai recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Ele está mostrando, meus irmãos, que nós estamos unidos. Eu, você, o irmão que está ao seu lado, o irmão que está lá em Bangkok, o irmão que está na Sibéria, o irmão que já morreu. Somos uma grande família debaixo deste Pai, no sentido de que é Ele que determina, Ele que tem a preeminência, Ele que tem a prioridade, Ele está lá em cima. E é interessante, meus irmãos, que toda família tem um pai que também tem um pai, que também tem um pai. Ou seja, eu sou pai, mas ao mesmo tempo sou filho. Então, ao mesmo tempo que eu posso usufruir de uma posição de preeminência na minha família como pai, eu tenho uma posição de subordinação ao meu pai que está lá no Rio de Janeiro. E cada um de nós também. Nosso Deus é diferente. Ele é, como diz no italiano, el capo del capo. Del capi, acho que é assim. O cabeça dos cabeças. Aquele que está lá em cima. Aquele que não presta contas a ninguém. Nele acabou. Não tem essa história, meus irmãos, de eu chegar: Deus, não estou conseguindo resolver contigo, deixa eu falar com o seu supervisor. Acabou nele. A ele, todos nós prestamos satisfação. E diante disso, meus irmãos, esta é a introdução da sua oração. O que Paulo pede no versículo 16? Oro para que, com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Em primeiro lugar, ele pede o poder fortalecedor do Espírito Santo. E, meus irmãos, há tanta coisa aqui que a gente tem que resumir, senão nós ficaríamos só nesse versículo. Vamos lá? Primeiro ele fala com suas gloriosas riquezas. Obviamente não está falando nem de dólar, nem de real, nem de diamante ou rubis. Ele está falando, meus irmãos, de um Deus extremamente abundante. Um Deus que aquilo que Ele quer realizar não tem limites. Quando você sai de férias, você tem que fazer um orçamento, porque você não pode exceder e acabar ficando sem dinheiro num lugar estranho. Quando você vai fazer uma obra, você tem que fazer um orçamento. Quando você quer comprar um bem, você tem que ver se você consegue. Nosso Deus, não. Ele não precisa de orçamento, ele não precisa de planejamento, porque tudo que Ele dispõe no seu coração, as suas riquezas são suficientes para que Ele possa realizar. E por que isso é importante, meus irmãos? Porque nós estamos vendo uma oração em que Paulo deseja que Ele faça isso que não tem fim em mim e em você, através do Espírito Santo. Meus irmãos, Espírito Santo é uma das pessoas menos citadas, especialmente nas igrejas históricas. A gente fala muito de Deus, fala um bocado de Jesus, mas Espírito Santo, mais ou menos, especialmente na nossa denominação, há 45, 50 anos atrás, houve uma divisão, um cisma na Igreja Batista. Porque uma parte achava que o Espírito Santo era algo que você tinha que buscar para então ser batizado no Espírito Santo, e isso se evidenciaria pelo dom de línguas. E outra parte dizia, não, não é assim. Uma parte dizia sim, outra não, resolveram seguir caminhos diferentes. Todo fenômeno, ele causa um efeito. E o efeito, meus irmãos, foi que uma igreja que era fervorosa, e eu fui atrás para me informar de quem convivia nessa época, uma igreja que orava, uma igreja que buscava o Senhor, se tornou nas últimas décadas uma denominação onde oração e busca pelo Espírito Santo traduz-se pentecostalismo. Inclusive, irmãos, contra o ensinamento bíblico, porque se for assim, Jesus era para lá de pentecostal, porque gostava muito de orar e falava direto no Espírito Santo. Na verdade, meus irmãos, toda a igreja em Atos dos Apóstolos era muito pentecostal, para começar em Atos capítulo 2, onde eles são cheios do Espírito. Quando eram perseguidos, clamavam, oravam e eram cheios do Espírito. O apóstolo Paulo, em Efésios, diz, deixem-se encher do Espírito. Então, meus irmãos, a primeira parte da oração de Paulo já trata algo que não pode estar ausente na nossa vida. Isso não pode ser alguma coisa, irmãos, que diz assim, faz uns 15 dias que eu não oro pelo enchimento do Espírito. Deixa eu orar aqui.
é diário. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é este Espírito que vai realizar na minha vida a obra que Deus deseja. Senão vai ser carne. Vai ser eu. Vai ser você que vai realizar. É dependência do Espírito diariamente. A doutrina que nossos queridos irmãos defendiam e defendem até hoje, não acredito que seja aquilo que as Escrituras ensinam, mas na verdade elas ensinam o seguinte, que na sua conversão você é batizado no Espírito Santo, batizado no corpo, como Paulo ensina em Coríntios. Porém, nada lhe impede, meus irmãos, de experimentar quantos enchimentos do Espírito você precisar para executar aquilo que Deus tem sobre a sua vontade. Amém, igreja? Isto não é privilégio de ninguém, é graça. Por outro lado, Jesus mesmo disse, vocês são maus e seus filhos pedem um pão e você não dá uma pedra. Vocês são maus e seu filho pede um peixe e você não dá um escorpião. Como é que o versículo termina, irmãos? Quanto mais o seu Pai Celestial não dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Não é assim que está o texto bíblico, irmãos? O grande problema é que por algum trauma, por causa das pentecostalices que a gente vê por aí, as pessoas de certa forma passam por cima de versículos assim. Eu quero lhe fazer um desafio. Põe no seu espelho do banheiro, no espelho do carro, aonde você não vai deixar de olhar no para-brisa do carro, orar pelo enchimento do Espírito Santo. Todo dia, sentou no volante, ore pelo enchimento do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque você vai estar orando de acordo com as Escrituras, inclusive com a oração do apóstolo Paulo. Porque esse Espírito, meus irmãos, ele vem sobre nós para nos fortalecer no íntimo. Em outras traduções, no homem interior. Aquele que tem prazer na lei de Deus, como Paulo diz em Romanos. Aquele que tem prazer na palavra de Deus. Aquele, em Coríntios, ele vai falar isso, segundo os Coríntios, aquele que se renova a cada dia. Sabe, meus irmãos, muitos crentes perdem ao longo da sua vida cristã a alegria da salvação, sabe por quê? Se converteram, isso é maravilhoso, né? Primeiro amor, descobriu a salvação, descobriu que agora tem vida eterna, glória a Deus, vai passando, e aí, o momentum, né? É como se você empurrasse um carrinho, ele vai perdendo o momento, vai perdendo a força, vai perdendo a velocidade da primeira experiência da conversão, vai passando. Por quê? Porque não foi ensinado esse novo convertido de que essa alegria tem que ser renovada todo dia na presença de Deus. Todo dia no jardim de Deus. Todo dia no enchimento do Espírito Santo. Igreja, Espírito Santo não é propriedade de denominação alguma. O Espírito Santo é o proprietário da Igreja de Jesus Cristo. São coisas completamente diferentes. E esse Espírito vem em nós, trabalha dentro de nós, no versículo 17, com um objetivo, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, e o texto continua. Só a primeira parte diz que a habitação do Espírito vai gerar em nós a pessoa de Cristo. Por quê, meus irmãos? Porque o objetivo do cristão é refletir a pessoa de Jesus. O objetivo do cristão é imitar a pessoa de Jesus. E durante um tempo da minha vida eu lembro que eu lia os evangelhos e ficava imaginando, poxa, Jesus fez assim, né? Eu acho que eu vou fazer também. Não é exatamente esse tipo de imitação, até porque Jesus viveu em um cenário, uma cultura e uma época completamente diferente da nossa. E a missão dele em si não era a nossa missão. A missão dele era vir, revelar o Pai e morrer na cruz. Essa não é a nossa missão. Então, a pessoa de Cristo, o caráter de Cristo, tem que ser formado em nós. Meus irmãos, a melhor ilustração que eu posso dar para você é de um grande bloco de granito. Uma autoridade chegou no ateliê deste escultor e o viu olhando fixamente para um grande bloco de granito. E perguntou a ele, o que você está olhando? Eu falei, eu estou olhando a minha estátua. E a autoridade perguntou a ele, mas, mestre, é só um bloco de granito. Aí ele falou, não, a minha estátua, minha obra-prima já está lá dentro.
eu só vou trazê-la para fora. Então, meus irmãos, o que nós somos em Cristo, o que precisamos ser formados em Cristo, já está lá, mas precisa ser trabalhado, precisa ser aparado, precisa ser moldado à pessoa de Cristo. Para que nós possamos fazer jus ao nome de cristão que nós carregamos, como vimos semana passada, pequenos cristos, aqueles que vivem como Cristo, aqueles que agem como Cristo. É tão interessante, meus irmãos, porque nós somos diariamente, todo dia, confrontados, desafiados a escolher entre o agir do mundo e o agir da palavra de Deus. Em outras palavras, o agir humano e o agir de Cristo. Nós não fomos chamados, irmãos, para termos grande vulto religioso, para ter uma grande aparência religiosa, mas, na verdade, para evidenciar a vida de Cristo em nós. Cristo era servo. Você é servo. Cristo era tão perdoador que perdoou na cruz os que o estavam crucificando. Você é perdoador? É assim que nós devemos ler os evangelhos. O que Cristo fazia diante das lutas, da oposição? O que o Senhor fazia diante das pessoas que tentavam desviá-lo do seu caminho de servir ao Pai? Como que ele agia diante dos seus próprios discípulos? E assim, meus irmãos, a palavra de Deus, com o auxílio do Espírito Santo, é como se fosse o martelo e o cisel do escultor, e tira do bloco de concreto a imagem, a escultura de Cristo na nossa vida. Não há como Cristo ser formado sem o poder do Espírito Santo. O poder fortalecedor do Espírito Santo gera a pessoa de Cristo em nós. Na parte B do versículo 17, Paulo continua: e oro para que, estando arraigados, é uma visão de planta, e alicerçados, uma visão de prédio. Interessante aqui o jogo de palavras do apóstolo. Arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, não apenas sozinho, mas na comunhão da igreja, na junção, no compartilhar, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Irmãos, no texto que nós lemos, até na verdade a primeira parte do versículo 19, Paulo agora ora para que haja um efeito que em comunidade de amor, continuamos o conhecimento do amor de Cristo. Paulo destaca, meus irmãos, que isso que ele deseja que aconteça na igreja de Éfeso, os Efésios, não é algo que se conquista apenas no individual, mas também no comunitário, no corporativo. Paulo destaca, meus irmãos, que há um agir sobrenatural de Deus em revelar para nós a sua vontade, revelar a sua pessoa, revelar o amor de Cristo, que nós entendemos quando estamos juntos na presença do Senhor, estudando a palavra, adorando, orando, trabalhando. Corpo não é opcional. Nunca existiu e nunca existirá a possibilidade nas Escrituras de ser crente em casa. O bloco do eu sozinho, ou a igreja do eu sozinho, né? Em dias de transmissão de culto na internet, de vez em quando eu vejo lá em casa assistindo o culto de tal igreja. Interessante. Espero que esteja doente, né? Porque não pode sair de casa para assistir o culto em algum lugar. Porque Paulo deixa claro, meus irmãos, aí está o texto, né? Que existe, juntamente com todos os santos, algo que eu entendo de Deus, que me falta compreensão quando eu estou sozinho. Irmãos, como eu vejo isso? Quando eu estou em um grupo familiar, um grupo de vida, e vejo no compartilhamento sobre uma mensagem que, diga-se de passagem, eu preguei. E um irmão compartilha algo que nem sequer passou na periferia da minha mente. Mas Deus, soberanamente, falou a vida do meu irmão durante uma mensagem, como eu disse, algo que eu nem pensei. E ali naquele instante eu sou ainda mais edificado em ver que Deus pega uma mensagem e complementa essa mensagem para que ela realize aquilo que Deus deseja na vida de cada pessoa. Isso, meus irmãos, nós aprendemos no corpo. Aprendemos estando juntos. Aprendemos estando em comunhão. Isso é tão grande, tão imenso, que o apóstolo usa
uma expressão como que lhe faltasse palavras para dizer o tamanho dessa experiência. Ele diz: compreender a largura, comprimento, a altura e a profundidade. Alguns intérpretes da Bíblia tentaram colocar definições muito específicas a essas medidas aqui, como se fosse, por exemplo, compreender a largura da graça de Deus, o comprimento do alcance do Evangelho. O texto não fala de nada disso. E se não fala, é porque não quis falar. Não devemos acrescentar nada ao texto. Então, o que o texto demonstra, meus irmãos, é que Paulo está dizendo: você nunca conseguirá, se buscar, chegar ao final dessa experiência. Cristo nunca será plenamente encontrado por você. Pastor, mas isso não é um pouco desanimador, não? De jeito nenhum. Sabe por quê? Toda experiência humana, meus irmãos, que é limitada, toda experiência humana que tem começo, meio e fim, chega um momento que ela dá, né? Já deu. Quando nós estávamos em férias, nós fomos num parque aquático lá no Rio de Janeiro. E foi muito bom, muito divertido. O tipo de coisa que, se der, eu quero fazer de novo. E ficamos de 9 da manhã até as 5, porque já tinha gente dizendo assim: acabou, vamos embora, né, tocando gado para fora, porque ninguém quer ir embora. Mas se eu tivesse que estar lá todo dia, nos tobogãs, na piscina de onda, será que seria tão legal assim? Se eu perguntasse a um dos funcionários ali: poxa, você aproveita muito isso aqui, ele poderia dizer: tá doido para fazer outra coisa da vida, para ir para outro lugar. Porque toda experiência meramente humana, irmãos, ela é em si restritiva. O prazer, a satisfação, a realização começa e termina. Talvez você seja, por exemplo, louco por chocolate como eu, especialmente meio amargo. Mas depois talvez da quarta ou quinta barra, estou brincando. Depois de um tanto, tá bom, já deu. Talvez daqui a alguns dias, talvez de outro dia. Mesmo que eu goste muito de chocolate, eu não vou entrar numa fábrica e dizer: vou comer aqui até, porque enche, sacia, se torna tedioso. É por isso que as pessoas, minha gente, começam a buscar dinheiro, e aí conseguem dinheiro, ganham dinheiro, mas isso não satisfaz. Isso não ganhar mais dinheiro, controlar mais gente, ter mais poder. É um vício que nunca vai chegar até o final. Pastor, por que você está falando disso tudo? Porque, meus irmãos, como eu vi esta semana, um dia quando você estiver na glória, as ruas de ouro, onde você estiver passeando, vão perder a sua graça. Os portões de pérola da Nova Jerusalém já não vão ser tão novidade como no primeiro século ou segundo, desde que você chegou até lá. Mas você nunca se encherá de conhecer a Cristo. Esta é a grande diferença, meus irmãos, que Paulo está falando aqui. Toda a experiência espiritual que você possa ter, enche, é suficiente, já deu, mas Cristo não. Se Ele for aquilo que você anseia, Ele nunca lhe satisfará completamente. Sabe por quê? Porque Ele não tem fim. O quanto você pode conhecê-lo, o quanto você pode mergulhar no conhecimento dele, não tem fim. Por isso que quando ele fala, meus irmãos, que nós devemos fazer tudo isso e conhecer o amor de Cristo, versículo 19, que excede todo o conhecimento, do que ele está falando? Aonde foi que Cristo manifestou o seu amor? Foi a última vez que ele lhe deu um carro? Foi a última vez que ele lhe abençoou com a sua cura? Foi a última vez que ele salvou a vida do seu filho? Não! Foi quando ele estendeu os braços naquela cruz e pagou o preço que não era dele, era meu, era seu. E ali ele fez aquilo que ninguém podia fazer por mim. Outras pessoas poderiam salvar talvez o meu filho de uma doença, me dar um carro, me conseguir um bom emprego. Mas ninguém poderia fazer o que ele fez. E principalmente, ele não precisava fazer. O amor de Cristo se manifesta, meus irmãos, na graça dele por nós. Se manifesta quando ele olha para mim e para você sem merecermos
e faz aquilo que eu e você precisamos, que ninguém mais poderia fazer. Sabe, irmãos, cada vez que você para meditar sobre a graça de Deus, você é impactado com uma coisa nova, com a realidade da sua vida e com a realidade daquilo que Ele fez. E este é o Evangelho. O Evangelho não são as conquistas que nós fazemos. O Evangelho não é sequer a vida cristã que nós vivemos. O Evangelho é eu, pecador, recebendo uma graça imerecida. E por isso, meus irmãos, ele fala que nós possamos conhecer o amor de Cristo. O termo conhecer aqui, no começo do versículo 19, é conhecer por experiência. Eu verifico diariamente quão pouco eu mereço e quanto eu recebo das mãos desse Cristo. E aí ele diz que excede todo o conhecimento. Olha só, conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento. Pode tentar. Leia quantos livros você quiser. Leia quantas vezes você quiser a Bíblia. Prepare-se para ser surpreendido por coisas novas em cada leitura. Você nunca chegará ao final daquilo que tem essa largura, comprimento, altura e a profundidade que é o amor de Cristo. No versículo 19b, que eu adiantei ler, Paulo continua dizendo o seguinte: para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Perceba, meus irmãos, que há um progressivo aqui. Ele falou do poder do Espírito Santo. Ele falou de Cristo sendo formado em nós, em que nós o conhecemos cada vez mais e mais profundamente. E qual é o objetivo? Que possamos, eu e você, nesse passo, ser cheios de toda a plenitude de Deus. E eu fiquei meditando, meus irmãos, até que ponto Paulo estava falando isso. E aí eu lembrei daquilo que eu mencionei no começo desta mensagem. Não há nada material nesse texto. Perceba que nós estamos numa época aqui em que Paulo está preso. A epístola aos Efésios é uma das epístolas de Paulo da prisão. Perceba que Paulo, nesta oração, ele não pede nem pela sua liberdade e nem pela proteção dos cristãos para que eles não fossem perseguidos. Paulo, com certeza, tinha problemas de saúde, ele não menciona, e muitas outras coisas que nós podemos classificar como pedidos de oração. Mas ele diz que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Este é o alvo da nossa vida. Meus irmãos, eu fico pensando, não sou tão velho assim, mas quantas vezes na minha vida eu perdi tempo, recursos, energia com coisas extremamente dispensáveis. Não me entenda mal, você não foi chamado para estar dentro de um templo 24 horas por dia, orando, evangelizando e tudo mais. A vida é composta de muitas coisas, mas muitas vezes eu entulhei a minha vida de um monte de coisas desnecessárias. E se hoje, com mais de 4 décadas de idade, eu não conheço mais a Cristo, eu só tenho a mim mesmo para culpar. Se eu não estou mais cheio, meus irmãos, da plenitude de Deus, eu não posso reclamar do meu antigo pastor, ou dos meus discipuladores, ou do meu professor, meus professores no seminário, dos meus pais. Não posso reclamar dos meus irmãos. Eu roubei de mim mesmo em gastar tempo com coisas que nunca preencheriam algo eterno na minha vida, de conhecer a plenitude de Deus. Agora é verdade, meus irmãos, que isso não é algo que nós vamos conhecer em vida. E eu acredito, de certa forma, nem na eternidade. Mas, meus irmãos, é como aquele alvo maravilhoso que está à sua frente e que motiva você a continuar seguindo, continuar andando, continuar em frente. É aquele alvo, meus irmãos, que faz com que doenças não sejam tão significativas assim. Problemas, lutas, dificuldades percam seu poder, porque eu quero conhecer a Deus. Eu quero conhecê-lo cada vez mais. Sabe, meus irmãos, quanto mais nós nos aproximamos de Deus e queremos conhecer a sua glória, todas aquelas coisas que o inimigo coloca no nosso caminho perdem a sua força. Pastor, eu preciso de uma base bíblica. Tudo bem, dou-lhe 2. Eis aí o meu servo Jó. Tá vendo? Homem fiel, justo, se desvia do mal. Deus dá umas nobadas em Satanás e conta vantagem com Jó.
que Satanás fala? Também, por acaso ele serve debalde, como diz a antiga versão, né? À toa. Só tem abençoado, o cara é próspero, assim, talvez Satanás podia dizer, né? Assim até eu. Só que não. Tá bom. O que Satanás faz com a permissão de Deus? Outra coisa, irmãos. Pena que Jó não sabia amarrar Satanás, né? Já parou para pensar como isso, hoje em dia, quando você começa a olhar a Bíblia, isso é completamente estapafúrdio? Satanás não faz nada que não esteja debaixo da mão soberana de Deus, meu irmão. Nada. Então, se Deus determinou, permitiu que Satanás fizesse alguma coisa para fazer algo na nossa vida, como na vida de Jó, pode amarrar, acorrentar, passar fita crepe, o que for. É Deus que está no comando, não Satanás. De jeito nenhum. Você ora para pedir os propósitos de Satanás, mas lembre-se, muitas vezes é Deus que está realizando ali. Então ele faz o que faz com Jó. Mata todos os filhos de Jó, tira toda a riqueza de Jó e finalmente a saúde de Jó. Aí Jó se desvia do evangelho, blasfema, né, vai virar macumbeiro. É isso, irmãos? Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Essas são as declarações de Jó. Diante da mulher dele que diz amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó diz o quê? Falas como uma louca. Recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal. Querido, a bênção e a luta, as duas coisas têm o objetivo de gerar glória a Deus na sua vida. E Jó compreendia isso, sabe por quê? Porque Deus era mais importante do que as bênçãos. Segundo exemplo, o próprio apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 4. No capítulo em que as pessoas tiram, né, aquela coisinha de caixinha da promessa, eu vou tirar o versículo que eu gosto aqui, tudo posso naquele que me fortalece. Será? Muito bonito como plástico de carro. Mas leia o capítulo 4. O capítulo 4, Paulo está dizendo, aprendi a viver em toda e qualquer situação. Sei ter abundância e sei passar necessidade. Agora sim, tudo posso naquele que me fortalece. É muito legal citar esse versículo, quando na verdade a gente está dizendo, tudo posso naquele que me fortalece, porque Ele vai me abençoar, Ele vai me prosperar, Ele vai responder a minha oração. E se Ele não lhe abençoar, se Ele não lhe prosperar, e se a resposta de oração dele for não? Você ainda pode tudo naquele que lhe fortalece? Então perceba, igreja, que o alvo de Deus é conhecer, na sua vida é conhecer Ele, através da bênção e através da luta, através da vitória e através da dificuldade. O grande problema, meus irmãos, é que nós estamos numa geração que somos alimentados de que Deus só é conhecido por você se você é abençoado. E você vai numa livraria cristã, numa livraria evangélica, e você só encontra livros como 10 passos para a sua bênção pessoal, 15 passos para a vitória familiar, 13 passos e assim vai. Eu já sugeri que quem for numa livraria evangélica leve um teçado para você ir abrindo caminho no meio da tranqueira. Lá no fundo, naquela prateleira que ninguém vai, lá você encontra algum livro que presta. Experiência pessoal. Por quê? Porque a nossa geração tem sido alimentada com o evangelho do bem-estar. Deus está aqui para a sua felicidade. Deus está aqui para a sua bênção. Não, querido. Igreja, se nós pegarmos os escritos dos pais da igreja, se nós pegarmos os escritos dos verdadeiros cristãos da Idade Média, dos puritanos, dos reformadores, você não encontra eco nesse pensamento moderno. Esta semana eu estava vendo uma mensagem em que Paul Washer fala uma coisa muito interessante. O evangelho não começou com você. Porém, meus irmãos, a igreja brasileira, de certa forma, acha que o evangelho começou com a gente. Deve ter uns 20, 30 anos aí, em que a gente pode fazer, inventar e criar o que a gente quiser. Mas, queridos, quando a gente baixa a nossa crista, vai lá para trás da fila e dá uma olhada em quem veio na nossa frente, não sei você, mas eu me sinto humilhado. Porque nós estamos
a milhas dos santos do passado. Pastor, não tinha gente morna, fraca e quase se desvia naquela época? Com certeza sim. Mas sabe o que é interessante, meus irmãos? Você não encontra nos escritos dessas pessoas. Isso não é interessante? Quanto que hoje você vê gente sem conhecimento bíblico, sem conhecimento teológico, com uma experiência com Deus muito rala, e o livro dele é best-seller. Por quê? Porque tem público. As pessoas não querem ser cheios da plenitude de Deus. Querem ser cheios da sua própria felicidade. O poder fortalecedor do Espírito Santo gera a pessoa de Cristo em nós. E em uma comunidade de amor, continuamos o conhecimento do amor de Cristo, sendo nosso alvo sermos cheios totalmente de Deus. E finalmente, cumprimos nosso objetivo de viver para a glória de Deus. Versículo 20 e 21, o 20 é um versículo muito conhecido, inclusive é a canção. Aquele, acraseado, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Meus irmãos, mais uma vez, tem que ser rápido, senão dá uma semana de pregação só nesses 2 versículos. Paulo termina, meus irmãos, com uma construção que se chama de doxologia. Doxo significa glória. É uma declaração de glorificação a Deus. Ele faz isso de vez em quando. No finalzinho de Romanos, capítulo 11, se não me engano, ele diz, ele faz uma declaração de glória a Deus por causa da revelação do propósito de Deus através das eras em Israel e lá na igreja. Infindável sabedoria e assim por diante. Aqui ele faz algo semelhante. Uma doxologia, uma declaração de glória a Deus. E o que ela traz para nós? Ele diz que esse Deus a quem ele está orando é infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Ouça bem, não as bênçãos dele, ele é infinitamente mais. É o que está escrito aí. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Ele, não aquilo que ele nos dá, que ele nos abençoa, mas a obra dele. E todo o contexto, meus irmãos, não tem nada a ver com bênçãos materiais, ou conquistas, ou vitórias, ou libertações. Tem a ver com o conhecimento de Deus. E é interessante que o infinitamente faz eco o quê? A largura, o comprimento, a altura, a profundidade, que ele tinha mencionado antes. Agora preste atenção. Por que agora Paulo fala sobre pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós? Porque Paulo sabe, meus irmãos, que em nossa mente, apesar de podermos orar para a glória de Deus e buscarmos a presença de Deus, nós temos necessidades. Às vezes nós temos uma enfermidade pela qual temos que orar. Eu, no momento, estou orando pela restauração de um casamento. Porque junto com o meu Deus, eu odeio o divórcio. Então, eu tenho pedidos. Eu estou pedindo por segurança na viagem que eu vou fazer. O problema não são os pedidos. O que Paulo está falando, meus irmãos, ao meu ver, quando você entra na presença de Deus, você é mais atraído pela presença de Deus ou pela possibilidade de você lhe abençoar? Deus é suficiente. Se você sentasse em uma mesa para uma reunião com Deus, e você fosse dar início, ele dissesse, mas antes deixa eu dar a pauta de hoje. Hoje nós temos só 2 minutos para você me lembrar algumas coisas que você esteja precisando, como se Deus precisasse ser lembrado. E os outros 58 minutos dessa nossa hora, eu queria apenas falar sobre o nosso relacionamento. Você ia se agradar dessa reunião? Ela está satisfatoriamente dividida para você? Ou você ia dizer, mas Senhor, o Senhor não está entendendo. Eu tenho coisa demais para pedir. Eu tenho necessidade demais. Paulo está dizendo, irmãos, através desta oração, que quando nós mergulhamos em Cristo, a suficiência dEle, a profundidade dEle, a maravilha dEle, nos enche de tal maneira que aquilo que eu preciso se torna pouco. Aquilo que Satanás fez e que me trouxe a necessidade perde a cor. A perseguição, o perseguidor, aquele que vai contra você no seu trabalho,
tudo isso se torna muito pequenininho por causa do tamanho do seu Deus, da largura, da profundidade, da altura do seu Deus, que faz o quê? Infinitamente mais. Meus irmãos, o que nós precisamos não é de mais respostas de oração, o que nós precisamos é mais de Cristo, é mais dele, é que ele seja suficiente, que a presença dele seja algo que eu queira constantemente, que estar no altar de Deus não seja um negócio de 5 minutos de manhã ou à noite, mas seja 24 horas por dia, todo o meu dia. Que eu possa verdadeiramente viver aquilo que o apóstolo Paulo falava, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Façam o quê? Para a glória de Deus. Cada atividade, cada engenho que eu me meta em fazer, Deus esteja no centro daquilo. Aí, as minhas decisões são pautadas por isso. Meu querer é o querer dele. A minha vontade será a vontade dele. Mas isso só acontece, querido, se ele for o centro da nossa vida. Não há alternativa. Não tem atalhos. Não tem culto de domingo à noite que realize isso na sua vida. Acredite-me. Isso é vida e vida constante com Deus. Paulo ora, meus irmãos, preocupado pelos Efésios, porque ele está preso. E ao invés de orar por tantas coisas que ele poderia, ele diz, eu quero que vocês conheçam a Deus. Que vocês entendam que este Deus que vocês servem não tem fim. E cada vez que você entrar no jardim de Deus, cada vez que você entrar na presença de Deus, Ele vai lhe surpreender. Ele vai se mostrar novo para você. Ele vai falar algo novo para você. Ele vai fazer algo inédito na sua vida. Porque este é o Deus que nós servimos. Como? De acordo com o seu poder que atua em nós. Paulo fecha, voltando lá para o começo da oração, o poder do Espírito Santo. Igreja, sem este poder, nós não vamos conseguir concretizar o versículo 21. A Ele, a este Deus, seja a glória aonde? Na igreja. E em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Meus irmãos, quando nós tivermos milhões de anos na eternidade, este vai ser o nosso roteiro. João capítulo 17, versículo 3 diz, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como único Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna vai ser conhecer esse Deus cada vez mais, e é eterna e Ele é infinito. Será que você já está praticando isso agora? Certo pregador, meus irmãos, fez uma observação que muita gente ficaria muito feliz em ir para o céu, mesmo que Cristo não estivesse lá. Achei essa afirmação tremenda. Mas às vezes eu tendo a acreditar, meus irmãos, que é verdade, porque se nós já passamos a vida aqui, com tão pouco interesse pela presença de Deus, e muito mais pelas bênçãos de Deus, uma vez que já estivermos lá, se fosse possível, é claro que estaremos glorificados, o pecado não mais nos afetará, será que as bênçãos daqui nos fariam falta? E será que a presença dele lá não será suficiente? Por isso, o roteiro de Deus, meus irmãos, não é para lá. Por isso que Paulo não está orando pela nossa vida lá. Ele está orando pela nossa vida aqui. O que eu estou propondo para nós, irmãos, como igreja do Senhor, é que cada um de nós reveja a nossa vida. Porque se Cristo não é suficiente, algo está muito errado. Você pode dizer, pastor, mas a melhor coisa que eu tenho é Cristo. Não, querido. A única coisa que você tem é Cristo. Absolutamente nada mais serve a alguma coisa real. Porque se Cristo não for Senhor de tudo, na prática, Ele não é Senhor de nada. Cumprimos o objetivo do nosso viver,
que é a glória de Deus. Sua vida é para esta glória? Sua vida se satisfaz na presença de Deus? Você tem satisfação, prazer no Deus a quem você serve? Ele é suficiente? Se Ele lhe pedisse hoje o seu Isaac, a obediência a este Deus seria o suficiente? Se Ele pedisse hoje aquilo que de mais precioso você tem, se Ele pedisse hoje algo muito difícil, como perdoar alguém, como deixar um hábito, como mudar radicalmente o rumo da sua vida, Ele é suficiente para que você o obedeça? Você tem condição de subir ao Monte Moriá, colocar o seu Isaac sobre o madeiramento, sobre o altar, e como diz Paulo lá no Novo Testamento, no seu coração já ter sacrificado a Isaac, estando o menino ainda vivo, no coração Abraão já tinha feito o que tinha que fazer. O que eu estou perguntando é, Deus ou você? Deus ou a sua vontade? Esta é uma resposta, querido, que pode mudar a sua vida radicalmente. Sabe aquele pecado que você vive vivendo? Ou revivendo? Ele está lá. Porque Cristo não é suficiente. Sabe aquela decisão que você já entendeu pela palavra, ou pelo Espírito que você deveria tomar, e você não consegue? Cristo ainda não é suficiente. Porque quando Ele for, as lutas, as dificuldades, as decisões vão se conformar à pessoa dele. Feche os olhos comigo. Deus, precisamos de Ti, Senhor. Senão, ó Deus, as coisas que nós queremos serão apenas meras aspirações, vazias. Vamos ler versículos na Bíblia, cantar canções, ler livros cristãos, ouvir de vidas do passado e vão ser para nós como meras aspirações e não serão realidade. Tem misericórdia de nós, Deus. Muda a nossa vida. Não há nenhum mérito em nós. Não há mérito no nome da nossa igreja, na nossa denominação, na nossa história, em o que nós conquistamos. Não há mérito algum neste prédio, não há mérito algum em nossas conquistas, não há mérito algum, ó Deus, em nossas vidas a não ser Cristo. Cristo, o nome sobre todo nome. E nós queremos, ó Deus, como Paulo, ser encontrados nele. Nós queremos, ó Deus, ser perdidos dentro dele. Em que o Senhor possa olhar para nós e não apenas, ó Deus, por decreto, ver Cristo, porque assim o é, mas perceber que Ele tem sido formado em nós, e por isso, na prática, na vivência, o Senhor vê Cristo, vê o Teu Filho. Ó Deus, não queremos citar a fala de João Batista como se fora uma frase de para-choque de caminhão. O que importa é que ele cresça e eu diminua, mas que seja verdade na nossa vida. Que, ó Deus, os nossos joelhos e o chão seja pouco, para que nos humilhemos diante da Tua presença, que possamos nos inclinar e dizer: o Senhor é digno.